Muito tempo eu só cultivei plantas terrestres, e são plantas que quanto mais você coloca água, mais elas respondem com florações e crescimento. Mas um belo dia eu fui apresentado a essas lindas plantas chamadas orquídeas e me apaixonei principalmente pelas Phalaenopsis. O meu cultivo hoje é basicamente de Phalaenopsis. Eu tenho muitas espécies com muitos tipos de colorações e tamanhos diferenciados. Como eu tinha vindo do cultivo de plantas terrestres, onde quanto mais água você oferece para elas, mais bonitas elas ficam, então eu achava que o mesmo teria que se aplicar a essas lindas plantas. E aí que eu me deparei com a morte instantânea dessas maravilhas. Todas as minhas plantas estavam definhando, morrendo, apodrecendo, enchendo-se de fungos, e já não dava mais para ter plantas, porque todas as plantas que eu tinha, embora caras e difíceis de serem encontradas, acabavam dessa forma. Tem de tudo: esfagno, pedra brita, casca de pinos, mas nada resolvia o meu problema. Sinceramente, o único jeito para mim era de desistir de cultivar essas plantas, porque cada dia se tornava um processo doloroso, onde não existia enraizamento, onde as plantas morriam por qualquer coisa. Todas as vezes que eu olhava atrás dessas plantas, tinha um monte de pragas, cochonilhas, ácaros, trips, e não dava mais para fazer nada por elas. Eu estava só perdendo dinheiro e principalmente perdendo as plantas que eu escolhia com tanto gosto. Outro dia, observando um canal no YouTube, eu me deparei com essa maravilha. Argila expandida, um substrato desprezado pela maioria dos orquidófilos e cheia de mitos e crendices. Eu também não acreditava que poderia dar certo, por conta dos vários mitos que eu já tinha ouvido falar, que a argila expandida soltava gases, que sugava os sais da maioria dos adubos existentes, que não segurava a umidade, que as raízes das orquídeas não se fixariam aqui e que ao longo do tempo elas começariam a matar a minha orquídea. E a dúvida pairou mais uma vez sobre a minha cabeça. Mas eu resolvi tentar. Comprei alguns vasos, algumas Phalaenopsis novas e fiz o replante com argila expandida. A princípio eu usava o esfagno, mas o esfagno continuou me dando problemas. Então eu retirei todo o esfagno e comecei a dar prioridade à argila expandida. A sorte estava lançada mais uma vez. Os dias se passaram e a minha aposta na argila expandida só crescia. De repente, todos os meus vasos já estavam sendo trocados por argila expandida, sem esfagno e sem alta retenção de umidade. Como todo mundo me falava que a Phalaenopsis precisava de muita umidade, eu coloquei fontes no meu orquidário, passei a colocar terra na parte de baixo, a regar essa terra nos horários mais quentes do dia, para proporcionar uma umidade ambiente nesse local, já que o meu substrato não garantia umidade nenhuma. Os dias se passaram e eis a evolução. As plantas começaram a emitir folhas novas, estavam cada dia mais verdes, o enraizamento começou a aparecer, a bifurcação das hastes florais ficaram mais evidentes e eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Como eu era uma pessoa que tinha vindo do cultivo de plantas terrestres, eu já conseguia regar essas plantas todos os dias, porque a minha compulsão por água sempre foi muito grande. Então, todas as vezes que eu amanhecia, eu conseguia passar no meu orquidário e regar essas plantas sem medo, porque eu sabia que não haveria mais excesso de umidade no substrato dessas plantas. A primeira surpresa veio com as Denfal, onde eu coloquei no vaso de plástico, somente com argila expandida, sem nenhum outro substrato,
e elas ficaram super verdes, enraizaram e começaram a se encher de artes florais. Daí eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. De repente, todas as Phalaenopsis se mantiveram hidratadas, a argila expandida conseguiu sugar umidade suficiente para manter o dia inteiro essas plantas hidratadas, e as Phalaenopsis começaram a ficar cada dia mais verdes e emitir artes florais. Eu já estava super feliz com esse sucesso com essas plantas e eu sabia agora que eu tinha encontrado o meu substrato ideal. Como eu consegui plantar as minhas plantas na argila expandida e estava tendo bons resultados tanto no enraizamento quanto na brotação, eu passei também a cultivar as minhas plantas em madeiras, que foi outro processo que eu conto para vocês no próximo vídeo, por conta que todas as pessoas me falavam que só dava certo em madeiras naturais, e eu passei a cultivar em tronquinho de peroba. Muitas pessoas no meu canal começaram a aderir a esse novo substrato, a apostar comigo na evolução das suas plantas na argila expandida, e o sucesso foi tremendo. Hoje, 50% do meu cultivo está na argila expandida. Isso se estende a todos os tipos de orquídeas que eu tenho, tanto Oncidium, quanto Cymbidium, quanto Cattleyas, quanto Phalaenopsis. Todas as minhas plantas estão na argila expandida e estão crescendo, bifurcando, brotando e principalmente florescendo. Se você tem problemas como o que eu tinha com o seu substrato, pelo fato de você regar demais, experimente esse substrato, dê a chance para a argila expandida e você vai ver a melhoria do seu cultivo aí na sua casa também. E hoje, para o meu cultivo, a argila expandida é o melhor substrato que eu poderia oferecer para as minhas plantas. Claro, existem muitas controvérsias quanto ao uso da argila expandida, mas cientificamente nada foi comprovado. Então, não passam apenas de mito. Eu sou seguidor de muitos canais no YouTube e cada uma delas tem o seu substrato e a sua forma de cultivar essas plantas. Algumas cultivam no carvão, algumas cultivam na pedra brita, outras adoram o esfagno, outras gostam de vaso de plástico, outras gostam de vaso cerâmico. Cada um se adequa ao seu estilo, se você é compulsivo por água ou não. Então cada um tem o direito de escolher o seu substrato. Eu apenas estou falando que para mim, para o meu cultivo, para o meu excesso de regas, a argila expandida casou super bem com o estilo de vida que eu tenho. Gente, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Se esse vídeo foi bom para você, eu já te peço que se inscreva no canal se não for inscrito, deixe bastante like aqui e me ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas aí, para que esse conhecimento, esse modo de cultivo que eu levo aqui, seja bom para outras pessoas também. Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, pessoal.